E aí, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área. Pessoal, hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Tranquilão? Então, vamos fazer uma retomada do que a gente viu lá. Temos aí o nosso exercício de casa. Então, nas últimas aulas, nós vimos o texto, 3 passos para decorar o conteúdo, para não esquecermos das coisas. Vimos um gráfico, que é um gráfico, ele vai compactar as ideias para que a gente tenha a funcionalidade das informações tranquilas. Então, quanto foi gasto, por que foi gasto, quando foi gasto. Temos também o diagrama, que é o nosso organizador. Então, a gente pode pegar um acontecimento e colocar ele em um organizador, beleza? Temos também os números cardinais e ordinais. Então, números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podem tanto ser representados pelos algarismos deles, ou então como eles podem ser escritos. Ordinais, temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, servem para colocar ordem nas coisas, e eles podem ter variação de gênero. O que é isso? Variação de gênero é quando ele pode representar tanto palavras femininas quanto palavras masculinas. Belezinha, então? Paramos, então, na numeração ordinal, certo? Então, vamos lá. Com a ajuda de um adulto, procurem em livros, revistas, panfletos, jornais, o que vocês tiverem à mão e encontrem nesse texto numerais que indiquem números, data, quantidade. Se puder rabiscar o texto, melhor ainda, faz com as corzinhas diferentes, deixa bem bonitão, E se não puder, anote no seu caderno. Então, você deve ter aí já, Se você aprendeu o que faz um assessorista, essa é a nossa próxima. Então, vamos ficar nessa? O professor trouxe um texto aqui para a gente poder dar uma olhadinha, certo? Então, símbolos do Rio 2016. Já começamos com o 2016. 2016 é um ano. Cardinal ou ordinal? Exato, muito bem. Ele é cardinal. Excelente. Então vamos lá. Acesa no dia 21 de abril de 2016, 2016 de novo, tanto 21 quanto 2016, cardinais. Em Olímpia, na Grécia, a tocha olímpica dos Jogos de 2016 foi conduzida durante 5 dias. Viram, Os números cardinais, eles podem ser representados pelo algarismo dele, pelos algarismos dele, ou eles podem ser escritos, de forma seguida, igual a gente está acostumado, 5 dias por cidades da Grécia até desembarcar no Brasil. País sede dos Jogos, a tocha passou por mais de 300 cidades, certo? Em todos os estados e no Distrito Federal. O objeto que representa o espírito dos Jogos foi inspirado na cidade do Rio de Janeiro. 5 segmentos ao longo da tocha abrem-se expandindo o seu tamanho. A tocha mede 63,5 centímetros, de novo aqui, 63,3, mas pode chegar a 69 centímetros. As cores de cada segmento representam o céu, as montanhas, o mar e o chão. Então, pega o seu texto aí, deixa ele bem rabiscadinho, os números, não vai também exagerar, Deixa ele bem organizado e para a gente poder dar uma continuidade nele, certo? É bem facinho para a gente fazer isso. Então, vamos lá. A segunda pergunta que ficou para a gente aqui, você aprendeu o que faz um assessorista? Escreva uma pequena descrição dessa profissão em seu caderno e leia para o adulto que está com você. Então, vamos lá, meus bebês. O assessorista, hoje, ele é uma profissão que a gente... é uma profissão que está em extinção. Como assim uma profissão que está em extinção? Estão morrendo todos, professor? Não, é uma profissão que está acabando. Ela está ficando extinta. São poucos os lugares onde nós temos o assessorista. Então, o que um assessorista faz? Ele é aquele ser humano, aquela pessoa que fica sentadinha ali no banquinho, e ele fica
assessorando, né, guiando as pessoas que vão em determinados andares. Ele aperta o botão do elevador. Nossa, professor, mas isso é uma profissão? Isso é uma profissão, já pensou? Você sentadinho o dia inteiro ali só... Deve ser chato pra caramba, né, gente? Coitado da pessoa que fica ali, até porque ela tem que aguentar também umas pessoas bem mal educadas. Mas, né, voltando aqui ao nosso assunto, o assessorista ele faz isso, né? Tempos atrás, na década de 90, né, até meados dos anos 2000, até 2005, era normal você chegar, principalmente em repartições públicas, terem um assessorista, né? Ele administra como vai, para quê? Para não ter aquele monte de pessoa que fica apertando um monte de botão. Então, tem uma fila para entrar no elevador, todo mundo entra e começa, né? Um fica apertando o botão, tal, um aperta o botão para abrir a porta, outro aperta o botão para fechar a porta, outro aperta o botão de emergência, aí o elevador excede o peso, fica aquela bagunça. O assessorista ele estava ali para organizar a quantidade de pessoas que tinham ali, as sequências do andar, né, e para gerenciar qualquer problema que tivesse ali dentro. Hoje em dia, logicamente, né, se você for em alguns prédios, né, nós tem um sistema de computador que gerencia o elevador. Né? Como que eles fazem esse gerenciamento do elevador? Geralmente tem um elevador que, né, vai até o andar, sei lá, vamos supor que seja de 10 andares. Um elevador vai do 1 ao 5 e o outro elevador vai do 6 ao 10º andar. Por quê? Porque evita as pessoas, aquele elevador ir até lá. Você coloca ele organizado. Tem lugares que, inclusive, o elevador ele é inteligente. Né? Eles chamam o elevador que está mais perto, é fantástico. Então, por que o professor falou que essa é uma das profissões que estão extintas? São as profissões que vão acabando com o passar do tempo. Quer um exemplo? Então, a profissão de datilógrafo. O que é um datilógrafo? A pessoa que digitava na máquina de escrever. Então, você tinha uma máquina que você tinha que passar uma fita com tinta, né? Isso era uma profissão. As empresas tinham várias e várias máquinas de escrever. É uma profissão que hoje não tem mais, né? Porque hoje nós temos o computador. Uma profissão que tinha antigamente, o acendedor de poste, essa bem antigamente. A pessoa que ia lá e acendia o poste. Essa pessoa também, ao final da manhã, ia lá apagando cada um deles. Certo? Isso era feito hoje em dia, né? O poste ele tem ali uma célula fotossintética, né? Que ela vai, né, conforme fica escuro, né, a partir do momento que aquilo lá ficou escuro, ele acende. São profissões que nós não temos mais. Então, o assessor, né, ele faz isso daí. Belezinha? Então, vamos aos nossos exercícios de hoje, certo? Você sabe o que é o plural? Escreva no seu caderno e depois explique para o adulto que está com você o que é isso. Então, vai lá, pausa aí e escreve o que é plural. Fechou. Então, o que é plural? O plural é quando nós colocamos as palavras que elas deixam de ter a flexão. Então, palavras que vão para o plural. Né? Nós temos flexão de gênero e temos flexão de número. O que é a flexão de número? Singular e plural. Singular, um só. Plural, dois ou mais. Então, a partir do momento que nós podemos colocar o que é um plural, o plural é quando nós temos duas ou mais das mesmas coisas ou do mesmo acontecimento. Então, por exemplo, aqui está um professor, certo? Se tivesse mais um professor, né, seríamos dois professores. Já aumentou o meu número. Por isso que o plural é dessa maneira. Fechou? Então, vamos lá. Vamos treinar o plural das palavras terminadas em M. Copie cada uma dessas palavras em uma linha do seu caderno e escreva o plural de cada uma delas ao lado. Então a gente tem aqui bem, comum, ruim, sacanagem, imagem, massagem, algum, triagem, jovem, paisagem e fim, certo? Então, pausa aí, escreve aí do ladinho. Escreveu? Vamos conferir então? Então, segue aqui com o professor. Então, nós temos a palavra bem.
Então, o plural dela vai ser bens. Depois, nós temos a palavra comuns. Aí, nós temos a palavra ruins. Depois, a palavra, né, sacanagens. Imagens. Massagens, olha só que beleza, está nervoso, né? Uma massagem aí, né? Você poder dormir depois daquele futebol que te deixou nervoso. Alguns. Triagens. E jovens. Paisagens. E fins. Então, se vocês virem aqui, gente, essas palavras vão ter alguma coisa em comum. A gente fez uma substituição da forma básica delas. O que é isso, professor? Toda palavra ela tem um radical. O que é esse radical? O radical é a forma da palavra, a forma original, que ela vai se repetir sempre. Então, né, a gente tem, sei lá, a palavra cantar, né? Vamos conjugar a palavra cantar assim, né, no presente. Eu canto, canto, cantas. Ele ou ela canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Vejam, tudo cantam, canta, cante, cantamos. Então, o cante, C-A-N-T, é o radical, é a forma da frase, da palavra que não vai mudar. Aqui é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá? Ó, bens, ó. O professor vai fazer só até aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Vejam que a gente teve que fazer uma substituição para que a gente conseguisse entender, certo? Então, olha lá. O M foi substituído por NS. Então, para que eu possa passar essas palavras para o plural, eu tenho que fazer uma substituição. Então, olha aqui. Bem, bens. Eu tirei o M que fica nele e fiz uma substituição por NS. É assim que eu usei para fazer todas as nossas palavras aqui, né, para colocar elas no plural. Belezinha? Já indo então para a nossa pergunta, né, faça um esquema no seu caderno sobre a formação de plural, né, nas palavras terminadas em M. As palavras terminadas em M formam o plural, substituindo essa letra por NS, pessoal. Então, toda vez que você for fazer um plural de uma palavra terminada com M, a gente vai fazer a substituição por NS. É assim que é formado os plurais das palavras terminadas com M, certo? Né? Destaque bastante para você não esquecer, isso daí é importante, né? E já temos aqui para a nossa próxima aula. Belezinha? Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.